Irmãos, graça e paz, estamos começando mais uma live do Aliança de Fogo. Eu sou o Kennedy Pereira, para você que não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o eclipse de 8/4, o dia que nós estamos gravando aqui essa live, e nós queremos linkar este assunto com o juízo de Deus. Nós sabemos que está sendo muito comentado nas redes sociais, na internet, sobre este assunto do eclipse que vai acontecer daqui a pouquinho, às 2 horas, aproximadamente às 2 horas ele começa a passar ali pelos Estados Unidos. E como tudo na internet, as pessoas sempre aumentam muita coisa, está sendo muita informação sendo especulada, muitas pessoas falando que poderia ser o início da grande tribulação, a volta de Jesus. Há pessoas em pânico, Ontem meu pai foi no mercado atacadista e não conseguiu efetuar a compra porque tinha muita fila, Quer dizer, aqui no Brasil já tem pessoas preocupadas estocando alimento. Se você estudou sobre esse assunto, você sabe que nos Estados Unidos está da mesma forma. As pessoas hoje não vão sair de casa, há ameaças de acabar a energia, há ameaças de acabar alimentos. Enfim, está sendo falado muita coisa, muita gente está em pânico. Então, com isso, nós achamos muito necessário trazer a vocês a revelação bíblica, O que a Bíblia fala sobre acontecimentos desse tipo? É para nós nos desesperarmos? É a volta de Jesus? É o início da grande tribulação? Vamos nos acalmar e ver o que a Bíblia nos ensina, amém? A Bíblia nos fala que o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós entramos em pânico, ficamos com medo por algo que, se nós buscarmos na Bíblia, nós vemos que não é como está sendo falado, está sendo propagado por aí. Então, o propósito dessa live é trazer um alinhamento. Nós sabemos que muita coisa está sendo dita, mas se você quer saber o que a Bíblia nos fala sobre acontecimentos nos céus, envolvendo os astros, a lua, o sol, então fique aqui conosco, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado e o seu coração vai ser alinhado com a verdade da exposição bíblica, que é o que o Senhor espera de nós cristãos. Amém? Então, vamos lá. Eu quero ser objetivo, eu quero ser muito prático. É uma live, mas como você sabe, nós somos um canal aqui de aulas bíblicas. Então, eu quero dar uma aula, quero te trazer fundamentos, explicar para você com calma. Eu quero ser rápido, eu quero ser prático, mas eu quero que você entenda o que nós estamos falando aqui, porque é muito importante você entender, compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro qualquer, não é um livro comum. Você não pode ter achismos, você precisa ter fundamentos. E esse é o nosso papel aqui, essa é a nossa missão aqui, trazer fundamentos ao seu coração. Amém? Então, vamos começar aqui essa aula. Devido às muitas falácias sobre este assunto, do eclipse que vai acontecer daqui a pouquinho, hoje nós estamos gravando essa live, dia 8/4, 8 de abril, devido ao tanto de coisas, de especulações que as pessoas estão falando, nós achamos importante então trazer uma luz bíblica e escatológica sobre o tema. O que a Bíblia fala sobre fenômenos no céu? O que a escatologia nos ensina sobre este assunto? É o fim? Não é? É isso que nós vamos entender através dessa aula, ok? Então, primeiro, para a gente começar entendendo o eclipse. Hoje, 14 horas, começa o fenômeno do eclipse total do Sol. Geralmente ocorrem muitos eclipses, no decorrer dos anos. Porém, o que torna esse eclipse algo muito especial é que é um eclipse total do Sol, ou seja, vai afetar totalmente, diretamente, a forma como nós, seres humanos, enxergamos o Sol. E isso acontece raramente na história. Então este é um eclipse especial, está tendo tanta falácia, as pessoas estão fazendo tantas especulações por este motivo. Este fenômeno é algo assim que acontece raras vezes na história. Então o eclipse de hoje, por exemplo, não é como foi o do ano passado. Em 2023 teve um que até deu para ver aqui do Brasil, em alguns locais, alguns estados, as pessoas foram até lá, filmaram, conseguiram enxergar a olho nu, mas aquele eclipse ali não era um eclipse total do Sol. O de hoje será um eclipse total, ok?
E hoje, às 14 horas, né, vai passar esse eclipse, então, em alguns países. E segundo os estudiosos, este eclipse é um dos mais importantes na história da América. Olha que interessante. Então, envolvendo ali os Estados Unidos, os estudiosos, né, já estão falando que esse fenômeno é um dos mais importantes na história do país, na história da América. Tanto que tem pessoas de todos os lados do mundo, né, até do Brasil está tendo caravana, pessoas indo para os Estados Unidos para ver esse fenômeno de perto, né? Mas diferente de outros eclipses, dessa vez o fenômeno só será visível, né, só poderá ser visto dos Estados Unidos, do México e no Canadá. Então, somente 3 países de toda a Terra, né, será possível visualizar esse eclipse a olho nu. Estados Unidos, México e Canadá, ok? Mas como a grande parte, né, desse fenômeno vai ocorrer nos Estados Unidos, muitas pessoas estão viajando do mundo todo para a América, tá? Para visualizar este evento. E como, né, não vai ser possível visualizar esse fenômeno de todos os lados do mundo, a própria NASA está fazendo transmissão, né? Eu não sei se nesse horário agora que eu estou fazendo a live já está no ar, eu não vi, mas vai ter a transmissão ao vivo, vai ser transmitida ali pelo canal do YouTube deles. E o Observatório Nacional também, né, vai estar transmitindo para que todas as pessoas ao redor do mundo possam acompanhar esse fenômeno, tá? Então, por que isso gera tanta polêmica, tantas falácias? No decorrer da história humana, os eclipses sempre ficaram marcados por atrair maus presságios, pois dias após aparecimentos de eclipses ocorriam mortes, guerras, acidentes, desastres naturais e etc. Tá? Você pode entender isso através da história dos maias, dos incas e até mesmo na Bíblia, né? Você vai se lembrar ali na guerra de Josué, né? Os judeus estavam guerreando ali e Josué, ele dá uma ordem, né? Ele profetiza que o sol e a lua deveriam parar, né? Hoje, através da astronomia, nós entendemos que isso é um eclipse, tá? O que ocorreu ali foi um eclipse, tanto que é provado cientificamente que isso de fato ocorreu e gerou um buraco, né? Podemos falar dessa forma, gerou uma lacuna no tempo, né? Por isso há diferentes calendários, horário de verão, horário normal, né? Então tudo isso, através da ciência, nós podemos entender que há uma lacuna ali no tempo. Tanto que o próprio relógio da NASA, né, que é um dos principais relógios aí mundiais, ele tem uma lacuna ali de um espaço-tempo, né, como que eu posso falar? Alguns segundos, né, alguns milésimos ali, não batem com o tempo geral, né? Há uma falta ali que vem desse ocorrido que a Bíblia nos narra lá no livro de Josué. Tá? Então, se você ler a cultura, a civilização dos maias, dos incas, você acha, né, aconteciam fenômenos nos céus, aconteciam eclipses nos céus e logo depois tinha guerras, logo depois tinha desastres. A própria Bíblia narrando essa questão de Josué, quando ele profetiza, né, para o sol e a lua pararem, ali estava no meio de uma guerra. Então geralmente no decorrer da história humana, eclipses são linkados com maus presságios, com guerras, com algo ruim para as nações, ok? Então, de uma forma popular, é isso que as pessoas acreditam, né? Elas veem algo no céu e acreditam que é um mau presságio. Por isso está sendo tão falado esse eclipse, porque é algo assim que está envolvendo uma questão total do Sol. Então isso está gerando muito medo nas pessoas, principalmente nos americanos, ok? Agora é o que importa pra gente, né? Os eclipses e a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre essa questão? Além de serem considerados como mau presságio no decorrer da história humana, notamos que a Bíblia também apresenta sinais nos céus como apontamentos da pior etapa que a Terra verá, que será a grande tribulação. Um exemplo disso está em Joel 2,30, né? Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Certamente esse texto aqui é o que está causando muita especulação, as pessoas falando que porque o sol, né, vai se tornar em trevas, vai ter um eclipse ali, é a volta de Jesus. Não é isso. A Bíblia está nos falando que é apenas um dos sinais que apontam para a volta de Jesus. É claro que tudo isso que está acontecendo, não somente no céu, mas também na terra, né? Os ditadores crescendo nas nações, o comunismo avançando, as pessoas odiando Israel, tudo isso tem conexão com a escatologia, com o final dos tempos. Porém, isso não significa que é o fim. Nem todo o sinal do fim aponta para o fim. Todo o sinal do fim aponta para um começo e um encerramento de tempo. Ou seja, se está acontecendo mais um sinal que a Bíblia nos mostra que aponta para o fim, isso significa que está se encerrando mais um ciclo e é mais um alerta de Deus. Olha, eu estou mais perto, eu estou chegando, o fim está se aproximando, ok? Então, este é mais um sinal do fim, mas não é o sinal do fim, o principal sinal do fim, compreende? Então, é mais um sinal escatológico. E através disso nós aprendemos essa questão de escatologia, né? O que seria escatologia, para que você entenda? Escatologia é o estudo das últimas coisas, ou o estudo do fim. Através desse tema, nós abordamos biblicamente as pautas e ensinos que nos apresentam fatos de como serão os últimos dias, ok? Então, devido à grande repercussão deste assunto, o eclipse solar começou a ser atrelado ao fim do mundo ou ao início da grande tribulação. Mas ambas as afirmações são hereges, né, antibíblicas, extremas e superficiais. Aqui está a importância de uma aula como esta, né, pautada única e exclusivamente na palavra de Deus. Então, este eclipse pode ser considerado como mais um sinal que está nos mostrando que Jesus está voltando, mas ainda não é o fim, não é motivo para desespero, não é motivo para medo, para pânico, muito pelo contrário. Nós queremos mostrar para vocês que, além de ser um sinal do fim, os eclipses, tudo que acontece nos céus, também nos apontam outras mensagens, e é isso que a igreja está desprezando pela falta de conhecimento. Aqui está mais uma vez a importância de uma aula como esta, ok? Então vamos prestar atenção nos próximos ensinos aqui para que a gente abandone, né, a falta de conhecimento bíblico, tá? Olha que interessante, quando a gente vai lá para a Bíblia, que é o que importa aqui nessa aula, né? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente pega ali Deus formando o Sol e a Lua, Deus criando esses astros. Olha o que a Bíblia fala, Gênesis 1:14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Olha que interessante, essa palavra sinais no original, no hebraico, né, quando nós pegamos esse texto de Gênesis capítulo 1 no original, que está em hebraico, essa palavra sinais, ela possui o significado de falar ou comunicar algo. Ou seja, o Sol e a Lua, né, eles não foram criados por Deus somente para iluminar. O Sol não foi criado somente para iluminar o dia, e a Lua não foi criada somente para iluminar a noite. Além de ter a missão de iluminar, esses astros receberam uma missão de Deus de falar ou comunicar algo, ok? Então nós aprendemos que pela Bíblia, o próprio Deus depositou isso sobre o Sol e a Lua. Depositou uma missão de comunicar mensagens dos céus à Terra. Então nós não podemos pegar um eclipse ou algo envolvendo o Sol e a Lua e colocar achismos, colocar como é a volta de Jesus. Não é isso, né? Cada fenômeno no céu carrega mensagens de Deus para as nações. Olha que interessante, vamos ver alguns exemplos bíblicos disso que nós estamos falando, e eu peguei aqui para vocês, tem vários na Bíblia, mas eu peguei somente relacionado a Jesus, para que você entenda a importância disso. Se na vida de Jesus isso aconteceu, é um fato bíblico, não tem o que nós falarmos. Então, no nascimento de Jesus,
eu peguei aqui o texto, Mateus capítulo 2, verso 1 e 2, vai falar aqui que quando Jesus nasceu, você se lembra? Uma estrela guiou os magos do Oriente, né, até o local que Jesus estava. Tá? E uma observação importante é que há muitos estudiosos que acreditam que essa estrela que a Bíblia cita, na verdade, é uma das aparições do famoso cometa Halley. Tá? Então, independente do que seja, se era uma estrela, se era um cometa, é um sinal no céu que estava carregando uma mensagem. Os magos discerniram isso e isso mudou a história deles, a história humana, né? A história ali da Babilônia. Os homens seguiram um sinal no céu e entenderam isso, né? Compreenderam isso e se depararam com o Salvador do mundo. Olha que interessante, como os sinais nos céus comunicam. Mais um exemplo, né, de sinais nos céus foi também na morte de Jesus. A Bíblia fala que houve trevas sobre toda a terra. O que é trevas? O sol e a lua perderam o seu brilho, ou seja, um fenômeno no céu, um eclipse, ok? Então, mais uma vez, na vida de Jesus, nós vemos sinais nos céus carregando mensagens. E, obviamente, a morte de Jesus ali, os céus estavam comunicando uma mensagem para o mundo espiritual, né? Então, não vou me aprofundar muito aqui com vocês em relação a isso, mas está claro que houve sinais nos céus na vida de Jesus. E mais do que isso, o próprio Jesus falou sobre sinais nos céus no seu sermão escatológico, né, ali de Mateus capítulo 24, Lucas 21. Aqui eu peguei para vocês Lucas 21, 25. O próprio Jesus falando: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Ou seja, Jesus aqui falando, né, que aqui Jesus está no contexto da sua volta, falando ali que no contexto da sua volta haverá, né, muitos abalos no céu, nos astros do céu. Ok? Então, irmãos, olha que mais uma vez a Bíblia nos ensinando que o que ocorre nos céus, né, gera uma mensagem para nós que estamos na terra, ok? Então, para nós darmos um breve resumo sobre esse assunto, através desses exemplos bíblicos, principalmente da vida de Jesus, nós compreendemos que sim, Deus comunica mensagens do céu sobre a terra, através de sinais envolvendo sol, lua e estrelas. Não por acaso, o salmista Davi declarou no Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama, anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, os céus falam, os céus comunicam mensagens, ok? E aqui, irmãos, é claro que nós precisamos trazer para vocês, antes de nós continuarmos, a importância de nós termos um cuidado bíblico, né, sobre este assunto. Por quê? Quando nós falamos sobre temas envolvendo sol, lua e estrelas, nós precisamos tomar muito cuidado com o misticismo, né? Satanás sempre distorce os padrões eternos estipulados por Deus, e por isso nós precisamos lembrar constantemente que tudo que foi criado, né, pertence ao nosso Deus. Satanás ele não cria nada, ele apenas copia e distorce. Então muitas vezes cristãos podem ver a gente falando sobre o céu, sobre sinais nos céus, nas estrelas, no sol, na lua, e chamar isso de astrologia. Mas há uma grande diferença entre astrologia e astronomia, né? A astronomia é a arte do estudo dos céus, e a Bíblia está repleta disso. Daniel era um estudante dessa área, né? Tanto que os magos que encontraram Jesus, quando você estuda, você descobre que eles só acreditaram no Messias, eles só acreditaram nas mensagens dos céus porque Daniel viveu na Babilônia. Daniel influenciou essa cultura entre os magos, entre os mestres, né? Daniel foi um grande sábio da Babilônia.
né? Eu poderia citar aqui vários exemplos, o próprio Jesus citando a astronomia, né? Então não significa que porque Satanás tomou posse de um assunto envolvendo astrologia, que nós não podemos citar a Bíblia, né, que traz a verdade da astronomia, entende? Eu não estou aqui pregando o envolvimento com signos, não estou aqui pregando o envolvimento com sorte, eu estou aqui pregando o ensino da palavra de Deus. Nós só precisamos trazer um alinhamento, tirar o extremo que Satanás colocou e trazer a luz bíblica, ok? Então, quando nós entendemos que a Bíblia despreza a astrologia e não a astronomia, a gente começa a entender, né, o porquê que este assunto é tão rejeitado por grande parte dos cristãos. Muita gente nem quer saber sobre esse assunto e poucas pessoas realmente compreendem o que a Bíblia nos ensina sobre isto, né? E aqui está então o erro da igreja. Se a gente pega assuntos extremos que Satanás tomou conta, a gente nem tenta olhar a verdade bíblica para trazer um alinhamento, mas isso está muito errado, porque conforme nós vamos ver nessa aula, a importância de compreender uma mensagem que Deus está trazendo para a nossa geração através da sua natureza pode de fato realmente mudar o curso de uma nação, de uma geração, ok? Então, devido aos excessos da idolatria, do misticismo envolvendo os astros celestes, a igreja se calou sobre o assunto e é por isso que a gente não vê, né, assuntos como este sendo falado de forma corriqueira. Porém, quando nós analisamos os personagens bíblicos, né, a vida deles, nós compreendemos que o tratamento sobre este assunto, né, que eles tinham era bem diferente. Um exemplo disso é Davi. Peguei aqui para vocês 1 Samuel capítulo 20, verso 18, que diz assim: Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova. Né? Aqui é um texto bíblico onde mostra que Davi celebra a festa da lua nova. O que é a festa da lua nova? Quando nós pegamos o calendário hebraico, daqui a pouco nós vamos ver isso, o calendário, que é o calendário bíblico, né, é um calendário lunar, ou seja, tem correlação com a lua. Então, todo mês que se inicia no calendário hebraico tem a ver com a lua. Geralmente, nas festas bíblicas, Pentecostes, Páscoa, geralmente nessas datas sempre tem fenômenos envolvendo a lua. Olha que interessante. Então, como que os antigos eles tinham conhecimento que estava virando mês, que era época de festa? Olhando para a lua. E o próprio Davi celebrou uma festa envolvendo essa questão. Tá? Era costume dos reis de Israel, era costume dos sacerdotes de Israel chamarem o povo para celebrar essas festas, como foi o caso de Saul, né? E Davi ali antes de ser rei celebrou uma festa desse tipo. Então a gente precisa resgatar esses princípios, esses valores bíblicos sobre este assunto, entende? Não é misticismo, não é astrologia, muito pelo contrário, é entender o ministério profético, é entender o que a Bíblia nos ensina em relação às mensagens que Deus quer comunicar, né, dos céus à terra, ok? Então, para nós entendermos isso, vamos compreender então qual que é a mensagem que esses eclipses carregam, qual que é a mensagem através desses sinais nos céus. Quando a gente vem através de um estudo bíblico, através de um estudo histórico, né, se aprofundando sobre este assunto, a gente entende que no decorrer da história humana sempre ocorreram vários fenômenos nos céus, né, carregando mensagens, e através disso a gente chega no consenso que a lua fala sobre Israel, ou seja, todo fenômeno envolvendo a lua envolve Israel, é uma mensagem de Deus para Israel, e todo fenômeno envolvendo o sol é uma mensagem de Deus para as nações. Ou seja, lua de sangue, fenômenos na lua, coisas do tipo, sempre estão conectadas com Israel. Tanto que o calendário judaico, até os dias de hoje, o calendário hebraico, o calendário bíblico, ele possui uma correlação com a lua, até os dias de hoje, ok? E todo fenômeno envolvendo o sol fala sobre as demais nações, ok? Então, eclipses lunares possuem mensagens a Israel, e eclipses solares possuem mensagens para as nações.
E aqui está a importância da gente entender tempos e estações, né? Compreendemos estes ensinos através da realidade do calendário bíblico, que é um calendário lunar, ou seja, está plenamente associado à lua. E olha que interessante, eclipses da lua só acontecem na lua cheia. Olha que interessante. E geralmente, né, essa época de lua cheia está próxima ali à maioria das festas bíblicas, que tem correlação com o calendário judaico. Olha que interessante. E os eclipses do sol, eles só acontecem na lua nova. E hoje, dia 8 de abril, dia desse eclipse solar, né, que está prestes a passar ali nos Estados Unidos, hoje exatamente está começando essa época de lua nova, né? Exatamente hoje que inicia essa fase, já está tendo um eclipse solar, tá? Então, olha que interessante, quando a gente começa a entender tempos e estações, a forma como Deus fala, a forma como Deus comunica, né, a sua mensagem a Israel e as demais nações, a gente vê que está tudo entrelaçado, ok? Olha a importância de um entendimento bíblico, tá? Então, para nós entendermos para qual nação então Deus está se comunicando, já que hoje vai passar um eclipse solar, né? O Sol fala de nações. Como que a gente entende qual mensagem Deus está comunicando para o mundo? Para qual nação Deus está querendo falar algo? Então, para a gente entender isso, a gente precisa olhar o local do eclipse, certo? Porque geralmente, no decorrer da história, o local que passam os eclipses geralmente são os locais ou as nações pelas quais geram um certo presságio, né? Ou seja, se um eclipse passou por certa nação, no decorrer da história a gente entende que dias depois ou meses depois sempre acontecem abalos naquela nação, tá? E é como se o eclipse fosse um presságio, um aviso de que algo está para acontecer, ok? Isso é tanto um fato, uma verdade, que no decorrer do tempo os profetas sempre associaram eclipses solares com mensagens de juízo ou um alerta de Deus sobre as nações que receberam os fenômenos. Tanto que muitos profetas dos Estados Unidos estão preocupados, né, com a passagem desse eclipse ali. Nós vemos que na Bíblia isso também é um fato. Por exemplo, o próprio Jesus citou, né, aos fariseus o sinal do profeta Jonas, né? E Jesus ali naquele texto estava falando sobre sinais nos céus. Jesus fala para eles: vocês não vão ter nenhum sinal. Vocês conseguem olhar para o céu, ver que a chuva está vindo. Como vocês não conseguem discernir o tempo no qual vocês estão vivendo, né? E Jesus fala para eles: vocês não vão ter nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E no decorrer do texto, a gente vê que os fariseus estavam pedindo uma explicação para Jesus, né, de um sinal. Eles queriam um sinal, queriam que Jesus mostrasse algo para eles, né, que emanasse o seu poder. E quando Jesus fala do sinal de Jonas, eles se calam, ou seja, o texto está nos apontando que eles entenderam o que Jesus estava falando. E isso não está na Bíblia, mas quando nós estudamos no contexto histórico dos dias de Jonas, nós entendemos que antes do juízo ali que Deus iria trazer, né, sobre a nação de Nínive, a Bíblia fala que Jonas percorreu a cidade e pregou arrependimento, né, para aquela nação. Provavelmente, nos dias que Jonas estava percorrendo Nínive, né, houve um grande eclipse ali. Há dados históricos, a Bíblia não menciona isso, mas a história menciona, né? A Bíblia sempre está andando ao lado, né, de dados históricos. Nós achamos isso, por exemplo, na história de Noé. Nós achamos a história nos apontando que realmente houve um dilúvio, né, ocorrendo ali. Sodoma e Gomorra, você vai em Israel hoje, a história, né, aponta ali que realmente ocorreu algo ali que queimou aquela cidade com enxofre, né? Então, sempre que há uma história bíblica, há também um relato histórico, né? E quando nós pegamos a história bíblica de Jonas e o relato histórico, você descobre que na época em que Jonas estava pregando ali, houve um eclipse, houve sinais nos céus. Ou seja, a mensagem de Jonas era juízo, era um profeta trazendo juízo sobre uma nação. E ao mesmo tempo teve um eclipse naquele local. Então, por conta disso, geralmente os profetas associam, né, sinais nos céus com um presságio de um juízo de Deus sobre uma nação.
Então, para a gente entender qual que é a mensagem que esse eclipse está carregando, a gente precisa entender quais as nações envolvidas, por onde esse eclipse vai passar. E olha que interessante, esse eclipse irá passar por 3 nações, Estados Unidos, México e Canadá, ok? Essas 3 nações daqui a pouco vão receber esse eclipse, tá? Mas há um detalhe importante que nos aponta, né, para um possível código profético. Preste atenção nisso aqui, preste atenção nessas informações. Nos últimos anos ocorreram muitos eclipses, tanto que no ano passado, 2023, houve um eclipse que pôde ser visto aqui do Brasil, né? Mas nenhum destes últimos eclipses foram eclipses totais, ou seja, um eclipse total da Lua ou um eclipse total do Sol, como é o caso deste de hoje. Mas em 2017, né, mais precisamente no dia 21 de agosto de 2017, ocorreu um eclipse total que passou pelos Estados Unidos, um eclipse muito parecido com esse de hoje, né? O de hoje é muito mais forte, mas é um eclipse muito parecido. E olha que interessante, hoje, dia 8 de abril de 2024, outro eclipse total passará pela nação americana. Ou seja, o intervalo de um eclipse para o outro é de 7 anos, correto? 2017 mais 7, 2024. E aqui está algo importante. O número 7 na Bíblia é a assinatura de Deus, né? Eu costumo falar muito, né, que o número 7 é a assinatura de Deus na humanidade. Você pega na Bíblia, toda a história de Israel, você pega o número 7, você vê ali Deus agindo, né? Não por acaso esse número aparece tão frequentemente no enredo bíblico, né? 7 dias da criação, 7 anos da grande tribulação, 7 mergulhos de Naamã, enfim, poderíamos aqui citar várias coisas, tá? E para você entender mais sobre isso, não dá tempo de eu explicar tudo aqui para vocês, eu destaquei aqui o nosso livro Código Shemitah. Nesse livro eu explico para você tudo envolvendo essa questão do número 7 na Bíblia, tá? Tanto que tem um ciclo bíblico envolvendo o calendário de Deus que se chama Shemitah, tá? E nesse livro nós explicamos tudo isso para vocês. Então, está aqui destacado. Se você quiser adquirir esse livro, você pode adquirir agora mesmo no nosso site aliancassete.com, ok? Então, não dá para eu discorrer aqui todo este assunto envolvendo, né, o ciclo que envolve 7 anos, 7 dias, enfim, toda essa questão aqui. Mas se você quiser se aprofundar, o livro está exposto, ok? Mas para nós voltarmos aqui para o nosso assunto principal, quando há nações em intervalos de 7 anos, geralmente na história humana nós aprendemos que envolve um juízo de Deus, tá? Por exemplo, você pega a Segunda Guerra Mundial, quanto tempo ela durou? 7 anos. Envolveu qual nação? Israel. Depois da Segunda Guerra Mundial ocorreu o sionismo, os judeus voltaram para Israel, né? E assim nasceu o Estado de Israel, o país que nós conhecemos hoje. Antes disso não tinha o Estado de Israel, ou seja, foi um juízo de Deus ali que trouxe os judeus de volta, né? Ali para o seu local, para sua terra, e isso é um movimento ali escatológico, tá? Todas as profecias do fim estão no local onde os judeus estão hoje. O que ocasionou isso? 7 anos de guerra, tá? Então nós entendemos que tudo que envolve 7 anos e nações está envolvendo um juízo de Deus. Então o último eclipse total que passou na nação americana foi exatamente há 7 anos. E agora preste atenção no movimento, né, que o eclipse de hoje fará novamente na nação americana. Olha essa foto. Aqui está para você, né? Até com os códigos aqui em hebraico, mas o movimento que o eclipse do último ano fez foi esse aqui, ó. Outubro, né? 14 de outubro de 2023. O eclipse passou por aqui, ó, na nação americana, certo? E o último eclipse total, né, que ocorreu ali em 2017, passou por aqui também em New Madrid, tá? E o eclipse de hoje vai passar aqui. É como se esses últimos eclipses fizessem uma marcação
eles fizessem um X na nação americana, né? Inclusive ocorreu isso outra vez na história, né? E a última vez que aconteceu isso, eu não me lembro agora a data correta, eu não vou nem me arriscar aqui para não falar besteira, mas eu vi que já ocorreu isso na história aqui dos Estados Unidos e dias depois houve terremotos, ocorreram muitas coisas, muitos desastres ali na nação. Enfim, estou trazendo aqui para vocês a foto, tá? Então é como se o eclipse fizesse um X na nação americana, tá? Ali ocasionalmente na região de New Madrid, tá? Então, olha que interessante isso. Agora, a gente precisa entender que é como se fizesse um X, né, na nação americana. E se nós estamos entendendo que os eclipses eles carregam mensagens dos céus, né? Nós podemos falar que esse X na nação americana é uma coincidência, não carrega nenhuma mensagem de Deus, né? Então, é isso aqui que nós precisamos entender, que é o propósito dessa live, né? Através desse ensino, a nossa missão aqui foi derrubar, né, a falta de conhecimento, tudo que está sendo falado aí, de especulação, de heresia, e levantar o que a Bíblia nos traz, né? E de acordo com a Bíblia, nós entendemos que a nossa missão diante disso que está acontecendo nos Estados Unidos é nos levantarmos como intercessores dessa nação, porque ao que tudo aponta, Deus está trazendo um juízo sobre a nação americana, né? Infelizmente, a nação americana ela é uma precursora para o mundo, né? Tudo que nasce nos Estados Unidos alcança todas as nações. E infelizmente, né, eu estou usando essa palavra infelizmente porque os Estados Unidos já foi precursor de muita coisa boa, mas atualmente nós vemos que as pautas de aborto, né, que fere o coração de Deus, principalmente vem dos Estados Unidos. Feminismo vem dos Estados Unidos. Toda essa questão de comunismo, progressismo, estão desviando a mentalidade dos jovens, das crianças, enfim, tudo de pior, né? Pornografia, grande parte está nos Estados Unidos, tudo de ruim, infelizmente, está vindo dessa nação. E é como se Deus estivesse falando, né? O cheiro desse pecado, o cheiro desse engodo, o cheiro desse ateísmo, o cheiro dessa igreja corrompida chegou até mim, né? E é como se Deus estivesse avisando: eu vou trazer um juízo sobre vocês. Mas apesar disso, nós precisamos entender como funciona o juízo de Deus, né? Quando nós estudamos sobre o juízo de Deus, inclusive nós temos um livro também falando sobre isso, se chama Amigos de Deus, convocando os nazireus dos últimos dias. Você também consegue achar esse livro no nosso site. Quando nós falamos sobre o juízo de Deus, nós entendemos que em todo o enredo bíblico e no decorrer da história, antes de punir, né, uma nação, mas principalmente Israel pelo contexto bíblico, antes de Deus punir ou julgar uma nação por seus pecados, ele os chama ao arrependimento, né? É como se Deus falasse: filhos, seus pecados chegaram até mim, arrependam-se para não sofrerem meu juízo. Ou seja, a graça de Deus é tão grande que antes de punir, ele dá uma chance ao arrependimento, né? Em todo o enredo bíblico foi assim, em toda a história foi assim, e não é agora que vai ser diferente. Nós cremos que é por isso que Deus está trazendo um sinal tão grande na nação americana, um X na nação americana, ou seja, um chamado ao arrependimento. Por que Deus não só viria e traria juízo, né? Por que Deus avisa antes? Para dar uma chance para que haja arrependimento, tá? E aqui entra a nossa missão, né? Olha o que Apocalipse 1, verso 5 diz: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, assim como um sacerdote no Antigo Testamento entrava diante de Deus para pedir misericórdia pelos pecados da nação, Deus nos constituiu reis e sacerdotes para interceder também pelas nações. Então é um chamado nosso, né? Orar pelos americanos, orar pelos brasileiros que estão na América, porque
A América hoje carrega, né, grande parte dos brasileiros. Então é uma missão da igreja interceder pelas nações, interceder pelos nossos irmãos que estão ali, sejam americanos, sejam brasileiros e de tantas outras nações, né? A América está ali com o mundo realmente dentro dela. Então através dessa live o Senhor nos faz um chamado. Se você puder hoje, tire uma refeição sua, jejue, faça um tempo de consagração pelos Estados Unidos, ore por aquela nação, ore principalmente pela igreja dos Estados Unidos. Infelizmente, grande parte, né, da igreja, infelizmente, é uma igreja corrompida. Sempre há os 7 mil que não se dobraram a Baal, mas infelizmente a igreja está esfriando, né, os jovens estão esfriando. Infelizmente o ateísmo está subindo, o comunismo, o progressismo está avançando na mente de crianças, de jovens, de adolescentes, e é tempo de nós realmente orarmos por esta nação, ok? Então, se você puder, faça um jejum pela nação americana, ore pelos Estados Unidos, peça a Deus para que haja arrependimento, para que haja mudança de mentalidade, para que haja remissão e salvação sobre aquela nação. Amém? Nós cremos no que diz 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, Deus vai ouvir, vai perdoar o pecado e sarar a terra. Então que esse seja o nosso clamor pelos Estados Unidos. Amém? Eu espero que essa live possa ter abençoado a sua vida. Eu espero que possa ter tirado do seu coração o medo, a angústia, a falácia, as heresias que estão sendo faladas por aí, e que possa ter entrado o alinhamento bíblico, o alinhamento escatológico, né? Não é o fim do mundo, é um sinal do fim, mas principalmente nós cremos que é uma mensagem de Deus para a América. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, de remissão, e que nós possamos fazer parte disso como reis e sacerdotes. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou dessa live, eu te peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos levantar um exército aí de intercessores pela nação americana. Amém? Deus te abençoe.